Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Douglas Schneider aqui com vocês. Neste episódio, a gente vai falar sobre o critério de departamentalização misto ou híbrido. Como o examinador chamar, você vai aceitar tranquilo. Basicamente, é a combinação de algum outro que a gente já tenha falado, do critério funcional com critério geográfico, e não tem limite de combinação. Você pode utilizar o critério funcional, você pode utilizar o critério geográfico, você pode utilizar o critério por cliente, por produto, sem problema nenhum. Para mim, um dos maiores exemplos desse critério misto ou híbrido é a Nike. É bom de dar exemplo com a Nike porque você consegue compreender que ela se separa, ela se divide horizontalmente de acordo com diversos critérios. E tanto no nível institucional, quanto no nível intermediário, quanto no nível operacional. Ali você consegue enxergar os diferentes critérios de departamentalização sendo utilizados nos mais diferentes níveis da organização, sendo os mais diversos critérios. Vamos dar exemplos aqui. A Nike ela funciona com produtos diferentes, com esportes diferentes, com pessoas diferentes. A Nike funciona na África do Sul de uma maneira diferente que ela funciona na Austrália, de uma maneira diferente que ela funciona na América do Norte, de uma maneira diferente que ela funciona na América do Sul. Por quê? Na Austrália, você tem um esporte que é diferente, chama rugby. Na Europa você também tem, talvez então você tenha uma certa semelhança, mas vamos dizer que na Austrália você tenha esse esporte e a Nike tem uma divisão que trata de rugby. E tem uma divisão que trata de equipamentos de segurança para o rugby e tem uma outra divisão dentro dessa mesma divisão, um departamento que cuida dos tênis de rugby, dos shorts de rugby. E tem uma outra divisão que trata de mulheres, homens e crianças. Então, só aí você já viu o critério de departamentalização geográfico, porque a gente está falando da Austrália, da Oceania. A gente está falando de um critério de departamentalização por produto, levando em consideração o esporte, rugby. Outro critério, subcritério, também produto, porque ali eu divido a linha de tênis com o vestuário com equipamentos. Um outro critério que é o cliente, masculino, feminino ou infantil. Vários critérios diferentes. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Nike utilize também o critério funcional. Ela tenha, sim, seus departamentos funcionais. Bom, ali ela está utilizando o critério híbrido, misturando os demais critérios. Na departamentalização híbrida ou mista, ela usa mais de um tipo de departamentalização ou mais de um critério de departamentalização para compor a sua estrutura organizacional. É o tipo mais frequente. Por quê? É muito difícil a organização pensar num critério só e utilizar esse único critério para estruturar a sua atividade. Ela normalmente mistura mais de um. A gente vai falar num próximo episódio, finalizando a nossa discussão sobre os critérios de departamentalização, do critério funcional. Ainda não vamos falar, mas é um tipo de critério híbrido. No tipo misto ou híbrido, a gente não tem limite ou um número certo de combinação de critérios. Já no matricial, que a gente vai falar e fechar a nossa discussão, a gente tem um limite. Mas nesse critério híbrido ou misto que a gente trata por aqui, é uma conjugação de diversos tipos de departamentalização, seja nas relações entre os departamentos, bem como a questão da subordinação desses departamentos. A departamentalização ela não vai ficar um fim em si mesmo, ela serve para alguma coisa, é um meio de organizar as atividades da empresa, da organização. Eu posso misturar. E é nisso que consiste o critério de departamentalização misto ou híbrido. Já foi cobrado nas provas e você não precisa ter dúvida na hora de marcar. Ele existe? Sim. Existem só esses que a gente está mencionando aqui nos nossos episódios de podcast? Não. Alguns autores podem mencionar outros tipos. Eu estou adotando Chiavenato. Maximiano já traz outros critérios de departamentalização, com uma nomenclatura um pouquinho diferente, um a mais, um a menos, mas a ideia é que a gente está tratando aqui
de critérios a serem adotados para se dividir horizontalmente o trabalho. E é nisso que a gente tem que se ater. Tá legal? Episódio mais curto hoje. Momento ADM em 1 minuto. No episódio, a gente falou sobre o critério híbrido ou misto de departamentalização, que acaba misturando diferentes critérios de departamentalização. Pode misturar o critério funcional com o critério geográfico, com o critério territorial / geográfico, com projeto, processo, com cliente, produto, serviço, sem problema nenhum. É o mais frequente nas organizações, porque, em geral, nas organizações elas são um grande misto de especialidades e de preocupações e objetivos. Por isso, adotam critérios híbridos de departamentalização para fazer sua estruturação. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se encontra num próximo. Tchau, tchau.